Olá, pessoal, é muito bom estarmos mais uma vez aqui conversando com os nossos ouvintes, os nossos internautas, as pessoas que estão nessa vibe, né? Hoje, vibe, vocês todos sabem que a rádio mudou, né? Hoje chama-se Rádio Vibe Mundial. Por quê? Porque são pessoas especiais, pessoas que estão... Vibe significa nessa onda, né? Nessa tendência, nessa energia. Então, as pessoas que estão nos ouvindo estão nessa vibe, claro, senão não estariam ouvindo a Rádio Mundial, ou seja, a vibe mundial. Pessoas que estão afins, pessoas que querem ser melhores hoje do que foram ontem e seremos melhores amanhã do que estamos sendo hoje, com certeza. Porque nós só estamos procurando a nossa evolução espiritual, principalmente, a nossa evolução mental, porque mudar padrão mental é algo assim dificílimo. A gente fala pensamento positivo, mas não é tão simples assim. Nós temos que nos educar, nos vigiar, tomarmos conta de nós. É bom, porque aí a gente não toma conta da vida dos outros, né? E claro que também estamos evoluindo fisicamente. Se você cuida do seu espírito, da sua mente, você vai cuidar da sua saúde automaticamente. Então, estamos nessa vibe. E vocês que estão nos ouvindo, e os internautas também, estão nessa vibe da rádio. E hoje, para falar sobre nós, porque você sabe que particularmente o meu programa é um pouco diferente dos outros. Todos são maravilhosos, todos super bem intencionados. Mas eu sou uma pessoa inquieta, ansiosa, e eu gosto de trazer pessoas diferentes que têm trabalhos diferenciados. E é por isso que é uma prestação de serviço, realmente. E nós vamos conversar com o Dr. Rogério Oliveira, que é presidente, advogado, especialista na área da saúde. E alertar-nos de coisas que nós não temos nem conhecimento que está acontecendo com milhares de outras pessoas. Então, realmente, é uma prestação de serviço para nós. Se nós estamos preocupados em evoluir mentalmente, espiritualmente, nós temos também que evoluir fisicamente. Como? Através do conhecimento e através, claro, da alimentação, do exercício e tal. Mas o conhecimento é extremamente importante. Eu acho que é um dos primeiros passos. Eu vou falar, então, com o doutor Rogério. Como vai, doutor? Tudo bem com você? Tudo bem, Ivete. É um prazer tê-lo aqui e falar de um assunto extremamente oportuno, né? Que é o mieloma múltiplo e a campanha Março Borgonha. Doutor, o que vem a ser esse mieloma múltiplo? Por favor. Beth, o mieloma múltiplo, ele é um câncer que se desenvolve na medula óssea. É um câncer ainda pouco conhecido, pouco divulgado e que acomete aí aproximadamente entre 15 mil pessoas anualmente. Sim. E eu fui diagnosticado com esse câncer em 2011 e lá em 2011 a gente já verificava a dificuldade de se encontrar informações sobre a doença. Quer dizer, os próprios médicos não tinham conhecimento, poucos médicos, vamos dizer, não tinham conhecimento dessa doença. Sim, ainda há um grande desconhecimento por parte da sociedade médica. Quem conhece o mieloma múltiplo são os médicos que realmente tratam da doença, os hematologistas e os oncohematologistas. E o mieloma múltiplo, por ser um câncer que está na medula óssea, ele compromete esse paciente em várias vertentes. Então, 90% dos pacientes sofrem com dores ósseas. Então, o que acontece? Quando um paciente chega num consultório com uma queixa de dor nas costas, nunca que um médico vai imaginar que pode ser um tipo de câncer. Ele vai imaginar que pode ser problema de coluna, bico de papagaio. Principalmente se for acima de 60 anos, Sim, né? Isso, porque pela literatura da doença, o mieloma múltiplo é uma doença de idoso. Tá. Então, uma pessoa idosa que chega num clínico geral, por exemplo, se queixando de dor nas costas, dificilmente esse médico vai suspeitar que pode ser um câncer. Então, esses sintomas da doença, porque o mieloma múltiplo ele pode causar tantas dores ósseas,
Ele pode causar fraturas espontâneas, pode causar anemia profunda, paralisação do sistema renal, infecções recorrentes, principalmente das vias aéreas. Então, são sintomas, Beth, muitas vezes confundidos com outras doenças, somente uma osteoporose, porque o mieloma múltiplo também vai corroer nos ossos, como acontece com a osteoporose. Quer dizer, não é só dor nas costas. Não é só dor nas costas. Tem porque como a evolução da doença vai doendo o corpo todo. Isso, por isso que ele fala múltiplo, né? Mieloma múltiplo. Porque como ele está na medula, ele acaba mexendo diretamente com o sistema imunológico do paciente. E aí onde vem todas essas intercorrências. São essas infecções recorrentes. Às vezes o paciente tem uma sinusite que não se sara, uma pneumonia que acaba se complicando o quadro, porque não sabe por quê? Porque o estado imunológico dele está deficitário. Então o organismo não consegue reagir. Então, mas esses são sintomas, você vê, frequentes de doenças comuns. Sem dúvida, que mas dá para confundir, né, doutor? Isso, dá para confundir. Então, justamente até o diagnóstico da doença acaba sendo dificultado por conta dessas peculiaridades, né? Essa semelhança com as outras doenças, porque os médicos nunca vão imaginar que é uma coisa mais séria, um mieloma múltiplo. Mesmo porque, às vezes, nem conhece o próprio médico. Muitas vezes, Beth, nós temos um problema muito sério. Chega a ir à falência? Sim, dependendo do estágio em que é descoberta a doença, sim. Porque o que acontece, Beth? O mieloma múltiplo, como ainda ele não tem cura para a medicina. Então, o que precisa fazer? Esse paciente precisa ter um diagnóstico cedo, para que ele consiga ter o tratamento, para ele ter qualidade de vida, para que ele possa ficar mais tempo sem os sintomas da doença. Então, mas quanto mais tempo vai passando sem tratamento, o mieloma vai se agravando. Porque, de repente, o paciente, no primeiro momento, ele só tinha problema de dores ósseas. De repente, essas dores ósseas podem evoluir para fraturas. E essas fraturas podem evoluir para um quadro de uma anemia, pode ir complicando para uma complicação do sistema renal. Por quê? Porque não tem tratamento e o mieloma ele vai se ativando no organismo. Muitas pessoas podem vir a óbito sem dar conhecimento da própria doença. Com certeza. Da origem, né? Sim, com certeza muitas pessoas já devem ter falecido sem ter o diagnóstico fechado do mieloma múltiplo. E você é advogado, especialista em saúde, em planos de saúde, né? Sim. Principalmente, e você tem essa doença. Você adquire a doença ou você nasce com essa doença? Não, na verdade, nem a própria literatura da doença não tem ainda uma justificativa. Né? Não porque você é novo, né? Sim, eu fui diagnosticado com 42 anos. E eu falei assim, mas Rogério, mas o que você sentiu? Né? Curiosamente, eu não tive nenhum desses sintomas da literatura da doença. Eu descobri porque um formigamento nos meus pés. Era agosto de 2011, eu passei a sentir um formigamento nos meus pés. Então, do meio dos pés para as pontas, eu sentia meus pés adormecidos, meio que amortecidos. E eu achava que isso era problema circulatório, porque a gente trabalha muito tempo sentado, calor. E minha esposa insistindo para que eu fosse buscar uma ajuda médica para entender o que era isso. E no final do dia eu estava com as pernas cansadas também. E quando de tanto minha esposa insistir, eu fui buscar ajuda médica, e a médica naquele primeiro momento, ela suspeitou que fosse algum problema de coluna. Ela falou, Rogério, às vezes uma vértebra cavala na outra, dá esses pinçamentos e realmente você vai sentir esses formigamentos. Ela falou, mas vamos fazer um exame para a gente poder verificar isso. Aí nós fizemos uma tomografia da coluna. E a tomografia da coluna já apontou umas lesões, umas infiltrações e pediam um estudo aprofundado da bacia. Aí nós fizemos uma tomografia da bacia, o laudo apontou de novo as lesões e as infiltrações. Aí foi nesse momento que a médica falou, Rogério, eu não sei que lesões são essas, que infiltrações são essas, eu vou te encaminhar diretamente para os especialistas. Aí ela me encaminhou para um neurocirurgião e para um oncologista. Aí eu falei para minha esposa, vamos começar descartando as coisas piores, nós fomos logo no oncologista. E quando eu apresentei essas duas imagens, esses dois exames para a oncologista, naquele momento ela falou, olha, aqui nós temos 90% de chance de ser ou é linfoma, ou é sarcoma, ou é mieloma. Ela falou, mas qualquer uma das três hipóteses, qualquer uma das três patologias, quem cuida disso é o hematologista, então eu vou te encaminhar para um hematologista, você já vai levar todos os exames que ele vai te solicitar, para a gente poder ganhar tempo. Aí eu fiz uma bateria de exames, raio-x, esqueleto todo, tal, exames de sangue, e apresentei esses exames para o hematologista. E naquele dia ele falou assim, olha, aqui nós temos quase 100% de chance de ser mieloma múltiplo, mas para a gente poder fechar o diagnóstico, nós temos que fazer a medula, né, fazer a punção na medula, que é a biópsia.
Aí nós fizemos a biópsia e no dia 21 de novembro de 2011 veio a confirmação de mieloma múltiplo. Então você vê, para mim era uma coisa simples, um formigamento. Para mim, eu ignorei. Não incomodava, você trabalhava normalmente. Mas também, se não fosse a insistência da minha esposa, eu jamais teria conhecido que eu estava com um câncer, né? Que é um câncer raro, que eles consideram ainda como câncer raro, incurável para a medicina, e que causa realmente um problema muito sério, que impacta muito a vida dos pacientes. Mas eu falo, fui muito agraciado, Beth, porque percebi que a doença foi diagnosticada logo no seu início. Sim. Então, nós tivemos sucesso no tratamento, conseguimos reduzir bastante as células cancerígenas no organismo. E hoje, graças a Deus, eu estou bem e estou aqui fazendo esse trabalho. E qual é o tratamento, doutor? O tratamento, ele tanto envolve quimioterapia, como radioterapia e também, às vezes, o autotransplante, que é o transplante de medula óssea, que é aquele que é o doador mesmo, ele não precisa de doador, é o paciente que trata as suas células-tronco e depois ela é reinfundida no organismo. Então, eu não sei como que isso é possível. É como se fosse uma transfusão de sangue. A gente entra numa máquina, aquelas máquinas de aféres que eles chamam, né? Sim. Então, é tirada... Primeiro, a gente recebe uma quimioterapia bem pesada para tentar derrubar ao máximo as células cancerígenas. Aí, a gente começa a receber uma injeção na barriga para que a nossa medula produza células sadias. Aí, isso é acompanhado diariamente por exame de sangue. Quando o médico vê que o exame está ok, tem um determinado índice lá, eles chamam a gente para fazer a coleta das células. Então, a gente vai para o hospital, interna-se, faz a coleta das células como se fosse uma máquina de aférese, né, de doação de sangue. Então, o nosso sangue é tirado e é tratado, ele fica lá congelado. Aí, a gente recebe mais uma carga de quimioterapia e 2 dias depois, essas células são reinfundidas no nosso organismo. Então, a gente fala, é um renascimento. Puxa. Porque todo paciente que passa por esse processo, ele fica zerado, a imunidade dele fica totalmente zerada, a gente vira um bebê. Tanto é que depois de um certo tempo do transplante, nós começamos a receber todas aquelas vacinas da infância novamente. A gente precisa refazer todo o calendário de vacina, porque a gente está com o organismo totalmente zerado. Realmente, como você disse, é um renascimento. É um renascimento. Eu falo, hoje eu tenho 2 datas de nascimento. 6 de dezembro. E mudou alguma coisa? Porque como a rádio, nós optamos, o conceito da rádio é buscar a espiritualidade, né? Então, a minha pergunta é essa, o que mudou, assim, mentalmente, espiritualmente em você? Porque quando a gente sofre um impacto tão grande, a gente nunca mais volta a ser a mesma pessoa, né? E eu acredito, assim, fielmente nisso. Eu acredito também que você deve ter mudado alguma coisa muito grande na sua vida, o modo de olhar para o mundo, por exemplo. Sim, muda, né? Deu uma sacudida muito grande. Deu, né? Não melhorei 100%, né? Estou em constante mudança, em constante aprendizado, mas o que me valeu de experiência foi que hoje eu percebo, né, depois de estou indo aí para 9 anos de diagnóstico, eu percebi que o mieloma múltiplo não veio na minha vida por acaso. Que eu tinha uma missão pela frente e que foi essa missão que eu abracei. Isso é bonito, essa causa desde 2012. Que é o Instituto, né? A associação é a ABRAM, né? Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo. Embora ela nasceu oficialmente em 2016, mas o trabalho começou em 2012. Por que aconteceu, Beth? Quando eu recebi esse diagnóstico, a gente não tinha nenhum histórico de câncer na família. E de repente você recebe um diagnóstico de um câncer sem cura, um câncer raro. Sim. Então passa 1001 coisas na cabeça. A balança a estrutura da gente. Né? Aí eu fui pesquisar para ver o que era essa doença, para entender como que ia ser tudo isso, tentar encontrar outros pacientes que estivessem passando pela mesma situação, para a gente poder entender qual seria o processo de tudo isso. E curiosamente, naquela época, quase a gente não via informação a respeito da doença, a não ser em sites especializados. E quando eu via alguma coisa, eu deixava meus contatos, eu contava um pouquinho meu relato, porque eu queria ver essas pessoas. E de repente, Beth, aconteceu uma coisa surpreendente, porque eu estava ali buscando ajuda, tentando entender o que estava se passando, e foi ao contrário, eu comecei a receber pedido de ajuda de outras pessoas, pacientes, de familiares, que estavam ali também, como eu, perdidos, sem saber, muitos, que médico eu tenho que procurar? Puxa, mas será que eu estou com essa doença mesmo? Eu tô, aí começa a vir os problemas. Olha, eu estou em tratamento, mas eu não consigo medicamento. Nossa, o convênio não foi realmente autoriza o uma exame. caminhada
complicada, né? Bastante. Então eu fui ver que eu precisava, então, falei, puxa vida, se eu, como profissional da área do direito, que tem um pouquinho mais de conhecimento, eu também sofri, porque na época eu também tive problema com convênio, tivemos que fazer brigas judiciais, e gente, o desgaste é enorme. Eu falo, para quem, a gente fala em casa, eu e minha esposa, para quem já está sofrendo, não tem que sofrer mais ainda do que o necessário. E eu falo assim, se essas pessoas, se a gente que já tem um pouquinho de conhecimento, que conhece o caminho das pedras, sofre um tanto, imagina aquelas pessoas que não têm condição nenhuma. Não tem condições, não sabe dos seus direitos, não sabe onde buscar os seus direitos. Aí foi quando surgiu a ideia, então eu falei assim, puxa vida, acho que eu preciso agradecer de alguma forma, né, porque foi uma graça divina, porque eu em 4 meses... Você descobriu a doença. E já estava em tratamento, viu, Beth? Só que essa não é a realidade da grande maioria dos pacientes. Tem pacientes que demoraram a ser diagnosticados, levaram 9, 10 anos para ter o diagnóstico da doença. Né? Sofrem para ter o acesso ao medicamento, ao tratamento, porque nós temos essa dificuldade também pelos pacientes do SUS. Os medicamentos, acredito que são, assim, muitíssimo caros, né? Exageradamente caros. São caros. Assim, eu falo, o SUS tem um arsenal terapêutico bom para o tratamento da doença? Tem. Mas para aqueles que diagnosticaram precocemente. Porque aqueles que estão com o mieloma mais avançado, porque assim, o mieloma, como ele não tem cura, então você faz o tratamento, normalmente o paciente fica bom por um certo tempo, não se sabe quanto. O médico também não sabe. Então a gente vive numa corda bamba. Mesmo fazendo transplante de medula? Mesmo fazendo transplante, essa doença você pode uma hora ter a recaída, que eles chamam que é a volta da doença. E toda vez que o mieloma volta, normalmente ele já volta um pouquinho mais agressivo do inicial. Então, normalmente, aquilo que você já usou no passado não vai te surtir efeito agora. Então, esse paciente vai ter que fazer uso do quê? Dos medicamentos mais modernos. E aí é onde tem o grande entrave, principalmente para os pacientes do SUS, Beth. Porque a maioria dos medicamentos hoje ainda não estão incorporados no SUS, no sistema. Então, esses pacientes não têm acesso. Aí entra o quê? Aí é o desgaste de uma briga judicial, porque aí esse paciente vai ter que buscar, contratar um profissional, entrar com uma ação. Aí é um desgaste emocional muito grande. E para quem tem mieloma múltiplo, mexer com o estado emocional é terrível, porque acaba mexendo diretamente, afeta diretamente a imunidade, e a gente já tem a imunidade prejudicada. Quer dizer, só agravando o quadro clínico desse paciente. Doutor Rogério, eu não tenho mais tempo, infelizmente, mas... eu sei que você vai voltar aqui para a gente conversar mais a respeito, e principalmente falar sobre o mieloma, o março, né? Isso. Março Borgonha. Correto. Só para, rapidamente, dar uma entradinha, o que é março Borgonha? Eu sei que Borgonha é um vinho também. Isso. E a cor que representa a doença. Como nós temos outubro rosa, novembro azul, o Borgonha é a cor que representa o mieloma múltiplo. E as ações para divulgar a doença, intensificar as ações de divulgação da doença, é no mês de março. Então, assim, nós estamos iniciando o Março Borgonha já aqui no seu programa, viu, Beth? Dando esse pontapé inicial, mas nós vamos ter muitas outras ações. Aí as pessoas podem acompanhar pelas nossas redes sociais, né, no site da Abram, que é o www.abram.org.br, no Facebook também, Abram Oficial. Aí as pessoas vão acompanhar os calendários das ações que nós estamos promovendo. Abram é A-B-R-A-M-M. Isso, é a Associação Brasileira de Mieloma Múltiplo. São 2 M's de Maria no final. Sim, sim. E, nossa, eu acredito que é uma ajuda, assim, um esclarecimento fantástico para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque se não é com a gente, é com alguém da família, pode acontecer com um amigo, ou se ficar sabendo de uma outra pessoa, mesmo que você não conheça pessoalmente. Quer dizer, é uma ajuda grandiosa que você está fazendo para conhecimento, né? Para as pessoas tomarem conhecimento que existe esse problema e que afeta hoje 15 a 20 mil pessoas. Porque nós não temos isso, nós não temos uma estatística oficial, porque não tem isso por parte do governo, né, Beth? Esses números que nós temos... também não tem pesquisa, né? Não, as pesquisas até tem, né? Mas não se tem um Aqui controle. No Brasil, não se tem um controle de quantos pacientes em tratamento com essa doença. Vida, né? Então, eu gostaria que você deixasse mais uma vez. Você tem algum WhatsApp que você gostaria de passar? Porque sim. Hoje todo mundo usa o WhatsApp com maior facilidade. Tá certo. Né? Se precisar de alguma informação a mais, o nosso telefone é 11 99792 9601. Então, repetindo, 11 9
9792-9601. Aí manda lá um oizinho, um recadinho, faz a sua pergunta lá e a gente... E mesmo na questão da área, como você é especialista na área da saúde, lida com planos de saúde, você até pode orientar as pessoas que também, desejam, nós né? fazemos muito, sabe, porque tem principalmente os pacientes que no tratamento oncológico sofrem muito com essa questão do convênio, negou um exame, negou uma internação. A gente sabe que, infelizmente, nesses momentos mais difíceis é onde a gente encontra as maiores dificuldades perante os planos de saúde. E a gente batalha diariamente com isso também lá no escritório. Muito bom. Doutor, muitíssimo obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu sei que você vai voltar, mas eu gostaria que com as suas considerações finais, rapidamente. Eu agradeço imensamente essa abertura aqui da rádio, né, para esse espaço é importante, realmente é utilidade pública e é um trabalho realmente de grande e relevante interesse público e social. E dizer que para as pessoas ficarem atentas, né, ao mieloma múltiplo, ao Marcos Borgonha, acompanhe as nossas redes sociais e vamos conversando e esse trabalho realmente é em busca de melhorar o cenário dessa doença aqui no país. E eu conto aí com cada um de vocês que estão nos ouvindo, que vocês acabam sendo um multiplicador dessa informação e de formiguinha em formiguinha a gente forma assim, um grande formigueiro, né, Beth? E a gente consegue atingir inúmeras pessoas para a gente amenizar aí o sofrimento de alguém que possa estar passando pela doença. Bom, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros, encontrarás os recursos de que precisas. Chico Xavier. Gente, fique com Deus. Até a próxima semana.